Bom dia, bom dia, bom dia, senhoras e senhores da Escola Municipal Nova Conquista, Parque Tremendão, Goiânia, Goiás, tudo bem com vocês? Professor Márcio, mais um dia, mais uma manhã para a gente trabalhar com o nosso conteúdo de matemática. 20ª semana de trabalho, segunda aulinha da semana, falando com os alunos do 9º ano, turma I, tudo beleza, galera? Nós temos trabalhado nos últimos dias a construção de tabelas, de gráficos e uma dinâmica que tem facilitado a nossa vida é que estamos em aula virtual. Nessa aula virtual, eu consigo trabalhar com vocês aqui, explicar através do Excel de uma forma mais tranquila, porque eu estou gravando, estou na minha casa, né? Dentro da escola a gente teria que ter acesso a um data show, montar data show, disponibilidade, ter tomado uma série de situações que muitas vezes prejudicam o andamento efetivo da aula, né? Então, e aqui fica gravado, você pode assistir quantas vezes você quiser. Então, eu creio que isso é bem interessante para você, principalmente, porque, como eu já tenho dito e repetido várias vezes, né, quem sabe lidar bem com o Excel consegue melhores oportunidades aí no mercado de trabalho, nas vagas de trabalho. O Excel é uma ferramenta muito poderosa mesmo, né, para a gente fazer na área administrativa, cálculos, entender negócios. O Excel ele estabelece bastante situações no mercado mais simples, né? Quando você leva um pouco o padrão de conhecimento, a gente vai para softwares mais especializados, né? Mas o Excel é a base. Se compreender bem o Excel, o uso de outros vai ser uma transição bem tranquila, tá bom? Então procure se apropriar aí da forma como resolver as coisas, de como elaborar, de como decidir, porque isso com certeza vai ser um diferencial para você, né? Sem dizer que os cursos de Excel são muito caros, né? Então, se você está tendo a oportunidade de aprender muita coisa, que não paga nada, cara. Não tá pagando nada, né? Tem vários vídeos específicos de uso de Excel. Eu estou ensinando matemática e aliando a ferramenta tecnológica do software Excel à minha aula para explicar conceitos e o uso da ferramenta. Então, é bacana, viu? Bora, meu povo! Olha só, tá aqui, nós paramos aqui, né, na aula passada, nós fizemos um conjunto aleatório de dados, geramos esse conjunto aleatório aqui, através dele montamos uma tabelinha. Como esse número muda aqui de acordo com o comando que eu dou, nós copiamos essa tabela, esses valores em um outro local. Só que eu tinha feito é que eu não fiz, né? Pra ficar bonitinho, né, galera? Beleza. Então tá aí nossa tabelinha. Aqui eu fiz a ordenação dos números, então eu coloquei todos os números. Ao invés de estar bagunçado aqui como ele está de forma aleatória, eu coloquei ele em ordem. O 5 aqui aparece 8 vezes, está aqui o 5 8 vezes, né? A gente viu que a soma aqui tem que ser 1922. Vamos ver quanto que é a soma aqui? 1922. Ó, ele já traz aqui para nós o valor da soma, a média 12,0125. Então tá certinho, né? Os dados estão corretos, adequados. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? O objetivo da aula de hoje é a gente fazer um gráfico e esse gráfico baseado nesse conjunto de dados, tá ok? Então tá aqui. Inserir. Meu computador tá com muita coisa aberta, tá precisando de gráficos recomendados. Então vamos lá. Vamos inserir um gráfico aqui. Vamos pegar um gráfico aqui de colunas. Então tá aqui o gráficozinho.
Aqui, gente, você tem várias opções para mexer. Eu posso colocar ele aqui assim, nesse modelo partidinho. Aqui ele traz um fundo, né? Aqui ele traz um fundo um pouco mais lá. Eu prefiro sempre assim com um fundo mais legal, tá? Sei lá, né? Que título que a gente tá aqui, o título grava. Vamos colocar valores aleatórios mesmo, né? O que são esses valores aleatórios? São números aí, né? Tá ok? Então, olha só, aqui o número 5 ele aparece 8 vezes, o número 6 aparece 13, o 7, 11, tá ok? Aqui a gente percebe o quê? Que a moda é o número que mais aparece, quem que mais aparece é o 18, né? Tá bem tranquilo aqui pra gente ver, sem nenhuma complicação maior, tá bom? Beleza? Então não tem muita dificuldade aqui não, né? No gráfico de barras, né? De colunas. Gráfico de colunas. Posso colocar esse mesmo gráfico em linhas? Podemos. É melhor? Eu não sei, depende do que você vai apresentar, né? Ah, posso colocar ele aqui com a frequência relativa? Posso, vamos colocar ele aqui com a frequência relativa, o gráfico de linhas. Perceba, o que ele traz aqui agora para nós, olha só que aqui não tá legal porque você tá vendo que ele só tá aparecendo os números ímpares? Vamos procurar um que apareçam todos, né? Não ficou legal, aqui também não. Na verdade ele é porque por conta da própria disposição, né? É uma questão de estética, tá? Eu sempre vou gostar de fundos mais escuros que destacam você, só que aqui a posição dos números não tá legal, né? Aí se eu for colocar um por um ali também fora, aí fica ruim, né? Ok? Mas aí você pode colocar ali. Você percebe percentualmente qual número mais aparece. Aqui não tem ele, né? O que a gente, se a gente fizer aqui, vou aumentar aqui e ver se vai aparecer lá todos aí, ó. Se a gente aumentar um pouco ele aqui, ó, aí já aparece todos os dados lá, todos os números, tá vendo? Aqui, tá. Números aleatórios. Então, assim, perceba, não há grande dificuldade. Professor, na hora de eu desenhar isso, não fazer uma ferramenta, não usar um software, como que eu vou fazer isso? O que, que eu tenho que observar? Você tem que observar o tamanho. Um que é 6,25 não pode ser menor do que um que tem 5. É uma coisa bem clara, né? Eu tenho que olhar que aquele que está mais à direita aqui no gráfico vai ser o maior. Então eu tenho que respeitar essa ordem, né? Aqui embaixo, no eixo que a gente chama o eixo horizontal, nós vamos sempre colocar, nesse caso, as porcentagens ou a frequência, que a frequência é relativa, né? Aqui a frequência é relativa, nada mais do que isso, tá bom? Então, quem está aqui tem que ser o número que mais vai aparecer, tá bom? Cada vez maior, seguindo a ordem e marcando de acordo com o tamanho dele, beleza? Agora nós temos um gráfico, ele é bastante interessante, que ele exige um pouco mais de cuidado. Qual gráfico é? O gráfico de setores, tá? Porque aqui você coloca o tamanho e vai dosando. No gráfico de setores, não. No gráfico de setores tem um negocinho que determina ele. Vamos selecionar o conjunto de dados, sempre seleciona. Como que eu seleciono? Bom, eu vou apertar a tecla Shift e a tecla Ctrl do seu computador e com a setinha eu vou selecionar, ou só a Shift e vou selecionar com a setinha, tá ok?
inserir gráficos recomendados. Aqui dos gráficos recomendados não tem nenhum do que eu quero, então eu vou em todos os gráficos, gráfico de pizza ou gráfico de setor, ok? Aqui ele vai me dar algumas opções lá em cima, veja. Aqui um gráfico 3D, aqui um gráfico que ele faz uma repartição de uma parte. Aqui onde ele pega uma parte para não ficar tão assim, ele seleciona e coloca fora, entendeu? Aí aqui você coloca aqui onde ele coloca tudo. Geralmente o gráfico de setores, a gente coloca ele assim. Vou colocar em 3D só porque ele dá esse recurso para nós, né? Então aqui de novo números aleatórios. Qual é a observação que a gente tem que fazer aqui? Então, algo muito importante que a gente vai fazer. Olha só, eu ajeitei ele aqui só um pouquinho. Para quê? Para a gente observar o seguinte. O número 20 aqui aparece a quantidade de vezes que ele tem, né? O número que tem a maior frequência nossa, aquele que vai aparecer mais e tal, que aparece 16 vezes, né? Que é quem? É o número 12, não é isso? Doze aparece 18 vezes, né? Eu não tenho ali. Então, olha só, o que que acontece? Quando a gente tem um gráfico de setores, não ficou bom não. O que que eu tenho que fazer? Observar no gráfico de pizza e um gráfico de setores. A gente vai ter que fazer umas continhas. Então, olha só. Deixa eu colocar aqui a tabela que a gente tem. Então, olha só. Toda vez que a gente tem uma tabela para fazer um gráfico de setores, o que que a gente vai ter que observar? Tem que observar o total. 160 é o total, ok? O que que a gente sabe? O que que a gente sabe? Um gráfico de setores é um círculo. Em um círculo, o que que a gente tem? Ele é dividido em 360 graus. Então, nós vamos ter que dividir os 160 por 360 graus, porque a cada a frequência de 1, ele vai ter que ter um ângulo correspondente aqui no gráfico nosso. Tá ok? Eu percebo o número 5, a frequência dele é 8, então eu vou dividir 8 por 160. Ok? Vou dividir 8, não, vou dividir 1 por 160. Que aí nós vamos identificar
cada um quantos graus vão ter que dar, tá ok? Então o que a gente faz? Na verdade, para saber quantos graus, nós vamos dividir o 160, o 360 por 160, porque quando eu fizer isso, eu vou saber do total, cada um vai corresponder a quanto, ok? Que não é 360 total? 360 graus é o total do ângulo dele. Então eu vou dividir por 160, que eu quero dividir em 160 partes iguais. Tá ok? 2 vezes 160 dá 320. Sobra 40, não tem ninguém para descer, o zero e a vírgula. 2 de novo dá 320. Vai sobrar 80. Acrescenta um zero. 5 vezes 6, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 6, 30, 0 vai 3, 800. Então sobra 0. Ou seja, a frequência de 1 dá 2,25 graus. Tá ok? Então agora eu quero saber, o número 5 tem frequência de 8, então quantos graus ele tem que ocupar? Eu pego 8 e multiplico por 2,25. Nossa, professor, dá trabalho, é por isso que o Excel nos ajuda, né? Porque ele já faz essas contas todas para nós, tá bom? 8 vezes 5, 40, 0 sobe 4. 8 vezes 2, 16. 16 mais 4, 20, 0 sobe 2. 8 vezes 2, 16. Com 2, 18. Tem duas casas. Então é 18 graus. Quanto que dá 18 graus? Aqui é 90. Então vai dar em 5 partes aqui. Então vai dar mais ou menos assim, ó. Tá ok? Então aqui, ó, é a frequência do 5. Então, para montar um gráfico de setor, um gráfico de pizza, um gráfico em círculo, eu tenho que primeiro pegar o 360 graus, dividir pelo total de números que eu tenho, e aí depois eu multiplico esse valor que vai ser um resultado em graus, porque eu estou dividindo graus, multiplico pela frequência de cada termo. Ao efetuar essa multiplicação por cada termo, nós vamos descobrir. O que a gente vai descobrir, galera? Qual é o ângulo que ele tem que ocupar. Então, todos aqueles que tem 8, então aqui é o 5, é o número 5, na frequência do 5. Ficou feio, né? Esse aqui só vai precisar de muitos, né? Então, esse aqui foi... Ó, 8 tem o 14 e o 18. Então, eu vou colocar mais 2 ali com esse mesmo tamanho. Basicamente o mesmo tamanho. 14. Vou colocar de verde aqui o próximo. E aqui o 18. O que a gente sabe? A gente sabe que o 16 é o dobro do 8, então ele tem que ser 2 vezes esse tamanho. Como aqui 90 graus aqui lá, essa parte aqui vai dar de 16 exatamente, que é o 8. Vamos colocar uma cor para 8 aqui, pode ser o cinza. Então aqui, ó, essa parte aqui que falta para completar 90 graus vai ser o correspondente ao número que tem 16, frequência 16, que é o 8. Que ele é aproximadamente o dobro. Professor, não está exatamente, não está porque a minha proporção aqui não está adequada, né, galera? Mas é por isso. Mas quando você faz direitinho lá no Excel, ele faz certinho isso aqui, tá, pessoal? Mas entendeu? Então eu não posso marcar de qualquer jeito no gráfico de setores, no gráfico de círculo, no gráfico de pizza. Eu tenho que obedecer ao ângulo que ele está correspondendo. Ok? Então o que eu vou fazer? Mais uma vez, vou pegar 360 graus, que é o tamanho do círculo todo, ele tem 360 graus.
divido pelo total de termos que possui o meu conjunto de dados. Nesse caso são 160. Nossa, professor, se for muitos dados fica difícil. É verdade, por isso que a ferramenta tecnológica nos ajuda, nos auxilia nisso daí. Ok? E aí você vai montando e compondo aí. A maior participação tem que ser do 12, né? Então eu fiz aqui aleatoriamente, mas basicamente aqui no Excel ele vai seguir isso, tá bom? Esse padrão. Tá ok? Aí ele vai identificando e vai colocando aí para nós. Beleza? Tranquilo? Bom, galera, então gráfico de círculos. Fiz um exemplo aqui bem condensado, bem legal. Expliquei as nuances pra gente ter situação disso aí bem tranquila, tá bom? Próxima aula a gente vai corrigir alguns exercícios que eu vou deixar para vocês. Beleza? Vamos lá ver qual exercício que é para casa. Para casa, galerinha. Páginazinha 292, exercícios 1 e 2, tá ok? Não, só um, perdão. Uma letra A, B, C lá. O 2 eu vi outras coisas, não precisa não. Só exercício 1, tá? Beleza? Próxima aula a gente corrige isso daqui. Beleza. Galera, valeu. Foi lindo estar com vocês. Obrigado pela presença e participação. Espero que você possa estar desenvolvendo e aprendendo. Qualquer dúvida, chama a gente aqui no comentário do YouTube, que facilita muito a minha vida e a sua vida, beleza? Valeu, meu povo. Um abraço.